Bom, pessoal, estou aqui hoje com o Anderson Carvalho. Ele é perito em linguagem corporal e em microexpressões. Master coach, palestrante. E ele treina e já treinou muitos executivos, empreendedores, CEOs, presidentes de empresa, políticos, né? E o método que ele aplica, ele ajuda pessoas a desenvolver a inteligência não verbal. Ou seja, né, é o corpo falando, não é, Anderson? Né? E eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, contando a sua expertise, que é um trabalho assim que eu acredito muito e que eu já tive assim grandes resultados usando esses mesmos métodos em negociações, em situações de muito conflito no meu trabalho, principalmente lá quando eu era diretora de recursos humanos e hoje, logicamente, nos meus processos todos de mentoria, né? E eu posso afirmar que isso tudo muda completamente os nossos relacionamentos. Quando nós passamos a dar atenção à forma como nós nos expressamos e também como a forma como os outros se expressam. Tá certo? Porque, na verdade, né, Anderson, a linguagem corporal, microexpressões é pura comunicação, né? E a gente sabe que isso tudo é mais do que as palavras, né? Praticamente, eu acho mais ou menos 90% ou mais do que as próprias palavras que a gente fala, né? Estou correta? Perfeito, tá certíssimo. Então, vamos lá. Bom, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui, compartilhar, contribuir com o teu público. Espero que eu possa falar alguma coisa que vire uma chave, que traga ali. Se eu conseguir agregar ali 5% que seja, eu já estou feliz. Porque, assim, eu sempre falo que o meu objetivo não é tentar convencer ninguém do contrário. Muito pelo contrário, o meu objetivo é justamente mostrar para as pessoas que funciona. Elas acreditarem ou não, é outra parada, a gente respeita, a gente não está ali para bater de frente ou para tentar, né, mudar a cabeça de ninguém. Eu sempre falo que nós somos grandes adultos e cada um tem hoje a vida que merece, está no lugar onde deveria estar, porque ele fez por merecer. Talvez não é aquilo que ele planejou, mas ele chegou ali daquela forma. E eu sempre falo o seguinte: num bate-papo desse como nós vamos ter aqui agora, eu sempre convido as pessoas, tá? Eu não sou a via de regra, eu não acredito que eu seja o bambambam, eu não me vejo dessa forma, mas a gente esvaziar o copo para poder justamente pegar a informação. Porque se eu falar uma coisinha que possa fazer com que as pessoas mudem a percepção delas, já vai contribuir de alguma forma. Então ela já vai sair daqui, depois de ter assistido esse nosso bate-papo, com uma visão bem mais ampla do que aquela de quando ela havia entrado, né? Uhum. E, naturalmente, as coisas todas que vão ser conversadas aqui são coisas práticas, né? Que eles vão poder aplicar no seu dia a dia de trabalho. Basta começar a se observar, se perceber. Logicamente que não é só isso, não. Tem todo um método por trás disso, né, Anderson? Conta um pouquinho isso para nós. Porque assim, ó, quando nós falamos sobre comportamentos, nós estamos falando sobre emoções. Comportamento é uma forma de uma emoção ser revelada. Então, quando nós falamos de emoções, nós precisamos lembrar que as emoções vão sair do ser humano por algum modo. Por exemplo, uma música. Uma música é uma forma de demonstrar a emoção que a pessoa, o músico estava compondo. Então, ele estava tendo emoção, depois ele veio os sentimentos, ele sobre aquela emoção, então ele vai escrever uma música. Um pintor, ele justamente ele está fazendo o que? Ele expressando, tem a ver com as emoções que ele estava sentindo. Quando nós falamos sobre essa parte da linguagem corporal, ela se trata dessa parte das emoções. A diferença é que são emoções que nós não nos damos conta que elas acontecem. E nós não temos, o fato da gente não ter consciência sobre elas, porque as emoções elas acontecem em frações de segundo, e aí até para quebrar um mito que existe, né, que algumas pessoas falam, vamos gerenciar as emoções. Na realidade, você não gerencia a emoção, o que você gerencia é o sentimento. E quando você gerencia o seu sentimento, você gerencia, você entende o que causa uma emoção, então aí você consegue suavizar o impacto de algo que pode causar uma forte emoção. Então, quando a gente fala de tomar uma consciência sobre algo, sobre a emoção em si, dificilmente nós conseguimos fazer isso, mesmo que talvez a gente tenha feito aí cursos de inteligência emocional que são muito importantes. Só que emoção e sentimento são coisas diferentes. Então, assim, nós sentimos uma emoção e essa emoção se transforma num sentimento.
Qual é a diferença prática? Bom, a emoção, primeiramente, ela acontece em frações de segundo. Já os sentimentos, eles podem durar horas, dias, meses, até mesmo anos. Então, assim, quando eu falo de algo que pode durar ano, quer dizer que eu estou falando o seguinte, eu posso reconhecer um sentimento de uma forma não verbal, não. Mas por meio da linguagem corporal, você consegue identificar as emoções. Então é o seguinte, eu sinto uma emoção, essa emoção se torna um sentimento. Seria basicamente esse tipo de situação. Então, eu sinto uma emoção, essa emoção, alegria, ela pode ir para vários estágios que a gente chama, que existem uma escala. Então, quando eu falo que ela pode durar anos, não quer dizer que, assim, aquele mesmo sentimento que você teve agora, porque aconteceu um evento hoje, quer dizer que você vai ver da mesma maneira daqui 5, 10, 15, 20 anos. Entende? Então, são coisas que às vezes parecem serem complexas, mas não são, são muito mais práticas. O que acontece de fato é que as explicações que surgem são explicações cheias, assim, muito simples. Quando a gente fala de expressões faciais, nós estamos falando dos mais confiáveis para que uma emoção apareça. A face, nós temos músculo na face, e esse agrupamento de músculo que nós temos na face, as deflexões, os movimentos que acontecem nele, eles podem ter uma ligação com a emoção ou não. Então, assim, um sentimento, ele não vai te trazer, ele não vai permitir com que você identifique na face o que a pessoa está sentindo dali para frente, não. Ele permite você reconhecer o que é a emoção que a pessoa vivenciou no ato. É sempre no presente. A gente não trabalha nem com o futuro nem com o passado. A gente trabalha com o presente quando a gente fala de parte das emoções. Uhum. Então, significa que se eu sou, logicamente, depois que eu aprendo tudo que eu vivenciei, métodos e tudo mais, se eu aprendo a dar atenção à expressão facial das pessoas, eu consigo identificar o que está acontecendo ali naquele momento. Não necessariamente só o sentimento, mas a forma como ela está reagindo. Perfeito. Ó, é assim, ó. Quando você olha, enquanto as expressões faciais elas revelam as emoções, a linguagem corporal revela como a pessoa está sentindo, como ela está lidando com aquela emoção. Então, por exemplo, enquanto você sente raiva e a raiva pode ser percebida por meio das expressões faciais, o corpo vai demonstrar por meio de outros sinais, como um punho cerrado, uma perna agitada, uma trepidação. Isso mostra que a pessoa está, como que ela está lidando com aquela raiva. Então, por exemplo, ela pode estar tentando se segurar, ela pode estar, enfim, doida para ir para cima. Então, existem várias situações que o corpo vai mostrar como a pessoa está lidando ali. O grande ponto, que aí eu sempre falo, principalmente para o seu público, que aí é o pessoal da área de gestão, o pessoal que trabalha mais com a parte executiva, é que quando você entende, pelo menos o básico, não vou falar nem entender com nível de profundidade, mas eu vou só citar um exemplo. Você que veio da área do RH, que tem uma ampla experiência nessa área, você sabe que é pela área do RH que você pode colocar um talento como você pode colocar um criminoso dentro da empresa, porque o processo de seleção passa pela mão de vocês. Então, eu sempre falo que a parte mais importante da empresa, além, claro, da parte de vendas, é justamente a parte do recrutamento, porque se não tiver uma cautela ali para quem que está selecionando, pode colocar sérios problemas ali dentro. Então, o profissional do RH ele tem que, de fato, entender quem é a pessoa que ele está colocando. E teve uma aluna de um curso presencial até aqui na cidade de Fortaleza, que ela veio da área do RH. Na verdade, foi uma turma de vários profissionais e dentro dessa turma, uma coisa em comum, tinham profissionais da área do RH. E uma das questões que eles buscavam era justamente um promotor, né, um promotor de vendas, para que fizesse um trabalho com uma parte, com uma empresa a nível nacional, nessa área de alimentação. E aí tinha um alimento lá que, assim, eu pelo menos eu não sou fã, eu não gosto. E ela percebia que era um alimento que também ela não gostava e várias das pessoas que já haviam passado ali não gostavam. Então eles falaram assim, como é que a gente pode conseguir saber se aquele profissional de fato gosta ou não? Aí, aonde que foi a ideia dela de fazer um curso com a gente justamente para entender as expressões faciais. Por que eu estou passando isso para você? Porque assim, se a pessoa não gosta de um determinado alimento, ela vai demonstrar emoções, expressões faciais que estão ligadas a emoções como aversão, que representa o nojo, como alguma coisa ligada a medo, opa, isso não gosto. Então, a partir do momento que eu gosto de algo, eu vou demonstrar uma expressão o quê? De alegria, de felicidade, eu vou ver alguma coisa com uma visão mais receptiva. Então, assim, um dos critérios encontrados para poder justamente selecionar com mais qualidade foi esse.
Então, quando a gente fala de um profissional da área de gestão, um executivo, que lida com outras pessoas, quando ele passa a olhar para a face do subordinado dele, do colaborador dele, e entender como que ele está lidando com uma emoção, como ele está lidando com um feedback, com uma cobrança, com uma imposição que o gestor está fazendo, ele consegue colher o feedback e saber se aquele cidadão, de fato, entendeu ou não entendeu, se ele aceitou ou se ele não aceitou. Porque às vezes ele fala uma coisa, mas o corpo está entregando outra. Então, às vezes eu falo assim, não, pode deixar, não vou fazer mais não. E ele sente um desprezo. Ou seja, desprezo está ligado ali que talvez ele não te respeita, talvez ele não tenha uma empatia, não tem... Enfim, claro, a gente está sendo muito simplista aqui nas explicações. Não é só para poder a gente contextualizar. Talvez ele sente nojo. Então, assim, existe uma série de... Quando a gente entende como é que as emoções se jogam, fica muito fácil a gente, de fato, entender o que está passando naquela pessoa. E a partir disso, a gente consegue, sim, lidar melhor. Então, principalmente a área de gestão, o pessoal às vezes fala tanto em curso de inteligência emocional e são ferramentas extraordinárias, só que eu sempre falo o seguinte, não adianta você saber apenas gerenciar se você não souber reconhecer, se você não souber como identificar. E isso é importante, a gente tem que saber fazer uma leitura de uma forma mais precisa. Isso. E quando eu começo a entender as expressões faciais do outro, eu consigo gerenciar até as minhas emoções para eu não entrar em conflito com aquela pessoa. E sim, na verdade, procurar entender o que está levando aquela pessoa a se comportar daquele jeito. Não é Perfeito. assim? Porque, assim, se você reconhece uma expressão facial, você sabe qual é a emoção que aquela pessoa está sentindo. Então, o que ativa uma emoção em você, por exemplo, uma raiva em você, não necessariamente será a mesma coisa que ativa a raiva numa outra pessoa. Uhum. Mas a maneira como vocês demonstram essa raiva no meio da expressão facial é a mesma. Seja aqui em Fortaleza, seja aí na sua casa, seja lá no Himalaia. As expressões faciais, elas são universal. Eu sempre falo, eu gosto de comparar a um idioma. Por exemplo, quando você sabe um idioma em português, e se você estiver lá no Japão, você está lá em outro canto, em qualquer lugar aí, Japão, na China, vamos falar do chinês que pega lá o mandarim, que é muito mais, sei lá, deve ser tão difícil quanto o japonês. Mas quando você pega aquele monte de desenho ali, você fala, cara, não consigo nem para lado nenhum. O inglês eu ainda consigo entender, mal a mal, mas eu entendo. O espanhol eu vou entender, mas o mandarim para mim, se torna impossível. O russo se torna para mim possível de eu entender, pelo menos hoje com o conhecimento que eu tenho. Quando eu falo de linguagem corporal, fala que seja lá na Rússia, seja lá na China, em qualquer lugar, as expressões na face, elas vão sempre ser mostradas da mesma forma. Por quê? Existe uma resposta do processo evolutivo. Então, a gente até fez um estudo recentemente agora, que a gente tem um clube de estudos dos nossos alunos, que é onde a gente pegava Darwin para poder trazer como base para algumas coisas. Então, assim, o processo dessas emoções está muito ligado à parte da evolução humana. Então, há milhares e milhares de anos, o homem vem se adaptando, então nós trazemos para a face emoções que podem ser percebidas e essas emoções são universais. É por isso que se faz muito importante você saber o que a pessoa, o que ela está expressando, porque você também expressa. Talvez não pela mesma coisa, mas a expressão é a mesma. Uhum. E assim como não, assim não. Eu acho assim que é um pouco mais fácil entender as expressões do outro. E como a gente percebe as nossas? Porque o que eu vejo nos meus processos de mentoria é assim, as pessoas, os executivos de modo geral, eles não têm consciência da forma como eles se expressam, dos gestos que eles fazem, entendeu? Então, é alguma coisa que eles não param muito para refletir. Como é que a gente, como é que a gente dá conta disso? Depende muito de várias situações. Por exemplo, vamos falar como fosse para um processo de entrevista. Num processo de entrevista, a pessoa que será entrevistada, o candidato que vai tentar ocupar aquele cargo, se é uma pessoa da área executiva, ele tem a mínima obrigação de saber se comunicar bem, se expressar bem. Por mais que ele possa ser o sincerão, totalmente autêntico. Ninguém está falando que não pode, pelo contrário. O que eu coloco é que a maneira como ele se expressa diante de outras pessoas, principalmente, ele, da mesma forma que talvez ele veste uma bela de uma camisa, um belo de um terno, coloca uma bela de uma gravata, melhor que ele tem ali, um sapato cromo alemão, enfim, alguma coisa fantástica. Só que se ele chega lá dentro, ele é desleixado na parte da comunicação dele,
Aquela roupa dele perde completamente o valor. Então ele não vai impressionar absolutamente ninguém. Eu sempre falo o seguinte, não adianta você tentar decorar um gesto, tentar decorar um tipo de comportamento, porque você se torna artificial. Porém, sobretudo, você deve sim ter consciência, e essa consciência ela vem com treino. Assim como palestrantes, políticos, eles treinam gestos, eles treinam postura para comunicar com o seu eleitorado, com o seu público, aquele profissional que tem uma imagem de líder, que ele, pelo menos ele almeja, ele busca se tornar um líder de uma grande corporação um dia, ele tem que entender que a comunicação dele, e aí quando eu falo comunicação, não é a parte da oratória, porque isso é fácil. Oratória é uma coisa que é simples, existem vários cursos, mas a consciência sobre a imagem que eu passo para outras pessoas é outra. Porque às vezes um curso de oratória, ele robotiza as pessoas. Não tem nada de errado, eu sou a favor pra caramba de curso de oratória, tá? Não tô falando mal. Eu tô falando é porque quando você tenta copiar um modelo e fazer o João quer ficar igual ao Pedro, que quer ficar igual ao fulano, as pessoas perdem a sua imagem, a sua autenticidade, elas perdem a identidade dela, porque elas passam a se tornar uma outra pessoa. E isso às vezes acontece, às vezes não, acontece com muita frequência. Quando a gente fala dessa parte da comunicação com relação a líder, eu estou falando de você se expressar de uma forma que você demonstra que a sua comunicação ela é realmente uma comunicação assertiva, é uma comunicação empática, é uma comunicação que conecta, mas ainda assim sendo você. Então, a regra é muito simples. Busque ver elementos, vídeos de pessoas que te inspiram, pessoas que falam, pessoas que realmente você acha que você admira, que você se vê nela, putz, essa pessoa é bem legal, eu gosto desse político, eu gosto da forma que essa pessoa fala, que esse líder fala, e busca treinar quando você estiver falando, justamente para você experimentar aquilo, por aí, porque às vezes você acha legal, mas não quer dizer que talvez seja para você aquele tipo de comunicação. E você vai encontrar um meio que você vai utilizar para conectar. É sempre assim. O que funciona com um não necessariamente vai funcionar com o outro da mesma forma. A naturalidade é o que faz total diferença nesse processo. Mas serve de modelo, né? Como você está colocando. Total. Então, eu começar, as pessoas, a gente começar a observar o que é legal, o que não é, e adaptar aquilo que combina comigo. Agora, a gente pode entender também que tudo que isso que você está dizendo tem tudo a ver com o autoconhecimento, né? Total. Assim, todo profissional ele tem que se autoconhecer, né? Não é todo profissional, todo ser humano ele deve se autoconhecer porque Mas não é ele isso tem que aonde que acontece. está a sua falha, ele sabe aonde que tem aquilo que ele pode utilizar a favor dele para poder realmente obter, lograr isso em cima daquilo, como ele sabe pontos de deficiências que ele sabe que tem que melhorar. Agora, quando a gente fala da parte profissional, é que às vezes as pessoas querem se tornar um profissional melhor, mas a vida pessoal também é um desastre. E aí as pessoas buscam uma fuga na vida profissional. Mas assim, a título de comunicação, de relacionar com o público, com o cliente, com outro, com o gestor, o superior, ou com seu colaborador, uma pessoa que é subordinada, faz-se necessário você ter uma boa comunicação. E assim, a boa comunicação ela não se limita a uma boa oratória. Não adianta você pensar porque você vai utilizar um vocabulário extenso, um vocabulário bonito, só que esse vocabulário é confuso, ele distancia as pessoas, ele não aproxima. É aí que a linguagem corporal, ela faz total diferença, porque você consegue valorizar certos pontos da sua comunicação, ser mais afirmativo em determinados pontos, você consegue fazer com que entender o que a outra pessoa está sentindo, então você tem muito mais recursos na sua mão, porque como você disse lá no início, a parte não verbal, ela é responsável por mais da metade da comunicação do ser humano. Não existe uma métrica exata de 90, existem algumas que são tidas aí como uma via de regra, mas não se adequa. Né? Essa questão de 7, 38 e 45, isso não é totalmente verdade. Existe ali uma interpretação, na verdade, equivocada. Mas, ainda assim, a parte da comunicação não verbal, ela chega a ser 70, 80% de uma comunicação. Porém, pense o seguinte, se ela fosse apenas 50%, ela já seria uma coisa completamente fundamental, porque metade da sua comunicação seria composta por... Então, assim, ainda que se fosse apenas 50%, ela compõe aí cerca de 80%. Uhum, perfeito. Às vezes dá uma falhadinha, mas não está atrapalhando, não, tá? Perfeito. Eu tô até usando o cabo, viu, aqui.
não tem nenhum contratempo. Não, né? E é que a internet, depois da pandemia, ela passou a ficar extremamente complicada, né? É. Porque Vixe, todo mundo usando direto e aí ninguém dá conta, né? na E eu pandemia eu tive que cancelar estava tudo. acompanhando o seu blog, os textos muito interessantes que você coloca, e eu vi que você, não me lembro se exatamente num curso, mas você faz muita correlação com o DISC, que é o perfil comportamental para o autoconhecimento, né? Como é que As- você alia as duas coisas? eu não sei se eu me fiz, eu consegui que a sua deu uma picotadinha para mim. Ah, Se tá. você puder repetir novamente a pergunta, eu entendi, mas eu entendi fragmentado. Tá. Então, nos seus textos, no seu texto, lá no seu blog, tem um artigo muito interessante que você faz uma correlação do seu trabalho com o perfil comportamental, que na verdade Hum, você usa o DISC, que eu também sim, uso, né? Que é uma ferramenta de perfil extremamente interessante e sim. que não só para o autoconhecimento, mas também para as pessoas saberem assim como é que o outro me percebe, né? Então, também tem essa parte lá do feedback que a gente pede para outras pessoas. Como é que você faz essa correlação ali? É assim, o DISC é uma ferramenta, apesar dela não existir uma comprovação científica, ela ser uma ferramenta ainda muito teórica, mas ela é uma ferramenta que ela merece um total respeito, né? Quando o William Moulton Marston fez essa ferramenta lá atrás, ele foi genial. Ele pensou em algo que colocava as pessoas não para rotular, mas entender que as pessoas elas têm diferenças, elas agem de formas diferentes. Então, assim, dentro da área do RH, é uma ferramenta que faz total diferença Sim. porque você consegue, quando tem um bom operador do outro lado ali, alguém que de fato entende, ele consegue de fato saber para que lado, qual é a pessoa que mais se adequa àquele tipo de função. Então, assim, eu já tive muita experiência com disco, eu tive uma relação muito boa, tem até um amigo meu que desenvolveu um sistema muito bacana e esse no Brasil bem famoso. E assim, é, quando eu entendi a parte do DISC, eu entendi na eu não tentei buscar gravitar as pessoas somente entre dominante, influente, paciente. Não, eu tentei entender as pessoas o seguinte, né? Aquela pessoa que é uma pessoa que tem um pouco mais curto, isso quer dizer que essa pessoa que ela está mais propensa a ser ativada a raiva nela com muito mais facilidade. Então, quando você entende que aquela pessoa de perfil dominante ela é mais propensa a explodir rapidamente, você tem que ter um tipo de comunicação diferente com ela. Não é ter uma comunicação de coitadinho, de mais calminho, e nem uma comunicação de tão agressivo quanto ele, não. Mas é saber levar melhor aquela pessoa. Porque, assim, da mesma forma que a ferramenta ela serve para que você possa, de fato, colocar alguém dentro da sua empresa, você tem que entender o seguinte: esse alguém ele tem emoção, ele tem comportamento. Então, a partir do momento que ele tem emoção, você precisa entender que não é que ele só tem uma emoção, mas quais são as emoções que tendem a reger mais essas pessoas. Da mesma forma, paciente. Então, às vezes você vai chamar a atenção de uma pessoa que é completamente estável, aquela pessoa tranquila, você chama a atenção dela, ela não esboça nas expressões faciais um tipo de comportamento como um dominante demonstraria. Por quê? A maneira como ela recebe as informações são diferentes. Ela recebe com essas emoções. Enquanto um pode ficar triste, o outro pode ficar enfurecido. Uhum. Enquanto um pode se sentir injustiçado, o outro pode se sentir tipo desvalorizado. Uhum. Então, assim, coisas bem diferentes. Então, assim, não existe. Eu desenvolvi algo sobre, de fato, ou pelo menos tentando treinar as pessoas, como que eu pudesse gravar num curso, porque se torna muito mecânico. Tá? Então, é o tipo até de conhecimento, geralmente, prestar esse tipo de ajuda, digamos assim, são pessoas que às vezes eu faço a mentoria online, batendo papo ali durante horas, justamente para poder alinhar. Porque assim, quando você leva as pessoas para uma questão de rotular, se torna perigoso. Com certeza. Então a gente automaticamente olha para uma pessoa e pensa que aquela pessoa é assim, e quando na realidade não é. O DISC mesmo coloca que aquela pessoa está assim, naquela situação, dentro daquela ocasião. O fato de uma pessoa ser dominante no trabalho não quer dizer que ela seja dominante em casa, ela pode ser completamente
uma pessoa mais, enfim, submissa, né? Vamos para uma parte bem oposta aqui. Mas isso quer dizer para a gente que vai fazer a leitura que a gente tem um parâmetro, e esse parâmetro é chamado de linha de base. A linha de base é tudo aquilo que norteia uma pessoa num comportamento tido como padrão. Tudo aquilo que sai da linha de base é tido como um comportamento que merece ser observado. Então, por exemplo, imagina que existe uma linha reta, igual essa caneta aqui, existe uma linha reta, porém, quando eu falo determinadas coisas, essa pessoa gravita, fica um pouco mais com raiva. Quando eu falo outra coisa, ela fica mais um pouquinho. Essa gravitação é o que vai me interessar dessa linha de base. Porque, principalmente, e aí entra um ponto muito importante, principalmente se eu precisar fazer uma investigação na área de compliance. Então, assim, a partir do momento que eu tenho ali as informações sobre como aquela pessoa é, ou pelo menos ela demonstra ser ali dentro, tudo aquilo, se eu sei o parâmetro dela, como que é o padrão dela, tudo aquilo que sai fora do padrão é um ponto a ser observado. Então, eu sempre utilizo mais nessa linha, principalmente o pessoal da área de compliance. Porque às vezes eles estão fazendo um processo de investigação, eles estão ali tentando saber alguma coisa, uma treta, a galera da auditoria, então eles querem justamente colher informações. Então a gente mostra para eles o seguinte: vamos traçar uma base e dessa base vamos pegar tudo aquilo que não for dessa pessoa, tudo aquilo que a gente percebe que está fora disso, do padrão ideal que seria. E aí a gente começa a traçar. Interessante. E assim, você também deu indicações de filmes, né? Eu vi lá muitos filmes interessantes, principalmente na área criminal, né? Conta aí Tem um muita pouco como é coisa que o bacana. filme, e é muito claro lá nas tuas indicações, que na verdade o filme não vai te ensinar a ler expressão corporal. Mas qual é o objetivo da sua indicação de filmes? É aquela coisa, né? Ninguém vai se tornar um piloto de avião se pegar e ficar jogando flight simulation no computador. Ele pode ter uma boa noção como é que funciona um avião ali, mas uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Eu falo sempre que a teoria ela pode ser linda, mas se não tiver prática, ela vai continuar sendo uma linda teoria. E na teoria eu sou muito prático, eu prefiro a prática. Filme para vender. Então, filme, ele tem se for um filme, por mais que ele possua base científica, mas se ele ser somente aquilo, ele se torna chato. Então, ele vai se tornar o máximo de alguma coisa interessante é documentário. E documentário nem todo mundo quer assistir. As pessoas querem assistir um filme justamente para se inspirar, para buscar ali uma motivação, para alguma coisa. Porque toda a história de um filme, ela nunca é totalmente verdadeira. Então, assim, ali existem vários roteiristas que estão tentando escrever uma coisa para tentar engajar e emocionar o público e no final das contas eles querem vender e ter a bilheteria e dar lucro. Esse é o objetivo de um filme. Porém, eu sempre digo que o filme ele serve como um material muito grande para que você possa ter ideia até de como você vai atuar na sua área. Então, assim, por exemplo, por mais que você pegue vamos falar um seriado famoso aí que muita gente conheceu, que é dessa parte da linguagem corporal, que é o Lie to Me. Então, quando você olha para o Lie to Me, lá atrás, muita gente falava assim, dá para ler expressões faciais daquela forma. Não necessariamente. Daquela maneira como é colocado ali no filme, às vezes é até muito superficial. Mas, assim, na série, melhor dizendo. Mas, até porque eles utilizam alguns conceitos científicos, mas a maioria não é científico. Às vezes, assim, precisa causar, precisa impressionar. Porém, o comportamento, como é feita uma investigação, pequenos detalhes, eles podem se remontar à realidade. E aí traz sempre esses insights. Por exemplo, por que eu passo muita coisa da parte do criminal? Eu presto muito laudo para advogados e às vezes, assim, a gente escuta coisas que a gente fala, isso aqui dá uma história de filme. E no filme tinha aquela história. A maneira como eles conseguiram resolver, é claro que é diferente, porque ali eles resolveram um negócio em alguns dias, enquanto que na justiça, de fato, vai demorar alguns anos. Mas, ainda assim, aquela história, a maneira como foi conduzido ali o processo, aquilo traz para a gente uma certa luz. Eu sempre falo o seguinte, não usem filmes, não usem séries como uma via de regra para você aprender algo que vai realmente colocar em prática na sua profissão. Mas use isso para você sim se inspirar e você trazer insights ali bem bacanas. Por exemplo, tem um seriado que eu gosto muito, que ele está
vai entrar até a segunda temporada dele agora na Netflix, que é chamado de Criminal, que é um interrogatório, e aí tudo se limita a uma sala com interrogatório e ponto, e pessoas fazendo interrogatório para pessoas que são suspeitas ali. Então, assim, aquela pessoa que está interrogando do outro lado, e ali existem técnicas reais de interrogação, tá? De interrogatório. Existem técnicas mesmo dessa nossa área que a gente trabalha. Então, você vê a pessoa falando, você vê a pessoa conectando, extraindo aquele tipo de informação, para quando você leva para a vida real, primeiro, não vai ser muito bem assim, porque o que acontece? Na minha área, por exemplo, eu não coleto depoimento. Ou seja, a Polícia Federal vai lá e coleta depoimento, e aí o advogado vai lá e me passa a gravação e me passa a captação do áudio e vídeo. Isso é quando tem. E aí a gente pega aquele material e a gente faz uma análise em cima daquele. Mas na série, um exemplo, é que eles mesmos já têm todo o ambiente, tudo preparado. A gente fala que é o seguinte, gostaria muito que fosse daquele jeito na vida real, mas infelizmente não é. Por exemplo, eu estou fazendo um laudo recentemente aqui, que, se eu não me engano, são 6 vídeos e estão faltando 2 vídeos. Até as degravações estão faltando. Então, isso, querendo ou não, compromete muito o nosso trabalho. Quer dizer, o nosso não, compromete mais a própria defesa, porque assim a gente fica impossibilitado de ajudá-los mais. Apesar do que o que a gente tem em mãos aqui, até então, já mostra que, de fato, a conduta não é uma conduta de credibilidade. Então, assim, a ideia do filme, da série, eu sempre vou indicar para as pessoas que nos acompanham que, cara, assista, porque vai te ajudar a ter uma percepção melhor, vai te ajudar a ter um feeling mais apurado, vai te ajudar, pelo menos vai fomentar em você o interesse de querer olhar para algo com outros olhos. Esse é o grande objetivo. Entendi. Agora, assim, uma curiosidade, né, minha. Qual é o principal motivo que leva um CEO, um presidente de uma empresa, um alto executivo a procurar os seus trabalhos, os seus cursos? Aí que tá, viu? Tem várias situações, mas, por exemplo, eu já sentei em rodadas de negociação, negociações acontecendo na casa aí de milhões, milhões e milhões e milhões. E assim, mais pessoas que estavam ali sentadas, presentes comigo, sabiam fazer a leitura, e eu fui apenas como um espião, digamos assim mesmo, para poder analisar ali algum comportamento e saber até que ponto aquilo é credível ou não. O que acontece é o seguinte, o papo que acontece entre essas pessoas, entre os executivos, é um papo diferente dos demais. Quando eu falo, eu não tenho a capacidade, quer dizer, capacidade eu tenho, mas não é isso, eu não tenho o conhecimento necessário sobre o que acontece, aonde que eles vão fazer as transações, mas eu tenho conhecimento sobre se aquilo que ele está falando, até que ponto ele está desconfortável, até que ponto ele está demonstrando confiança. O que os empresários buscam? Claro, estou falando aqui dos níveis mais altos. Tá? Esses grandes, o que eles procuram é justamente segurança para saber quem são as pessoas com quem eles estão lidando. Um exemplo que seria mais ou menos isso. Quando eu tenho o caso da área de auditoria, que os auditores eles buscam o quê? Justamente saber fazer melhor entrevistas, saber de fato aonde está indo, se está indo ou não. Teve um caso até um tempo atrás que uma empresa que os auditores fizeram um curso com a gente justamente porque tinha situações de desvio e eles queriam de fato entender até que ponto aquela desconfiança de fato ela era concreta ou se era apenas uma desconfiança, enfim, atrás de ferramentas. Então, assim, esse é o objetivo. Agora, político, por exemplo, eles buscam uma melhor comunicação, porque eles entendem que não adianta essa parte da comunicação com base na oratória. Não adianta, porque oratória todo político tem, pelo menos busca tentar desenvolver, só que existe uma coisa chamada, não tem nem ligação com a imagem como as pessoas estão habituadas, tem uma boa imagem, não. É demonstrar que você é uma pessoa séria. E demonstrar que uma pessoa é séria, até mesmo quando ela tem todo o holofote de desconfiança em cima dela, não é algo que você aprende no curso de oratório, nem nada, até porque são coisas que já são manjadas. As pessoas sabem todas as técnicas, sabem qual é o tipo, então se torna. Então, o que a gente busca fazer é tornar essas pessoas que buscam lidar com o público mais autênticas. Por exemplo, parecer natural quando não é. Quando você olha para um apresentador de TV, tem aquele apresentador que ele é natural. Aquele apresentador, ele passou por um treinamento, eu não vou dizer todos, mas alguns passam por treinamentos para se tornarem uma pessoa natural.
Então, assim, tem pessoas que você pode ver, que, vamos citar aqui um exemplo com todo respeito, o Silvio Santos. Ele é natural, ele é o jeito dele. É E tem dele. pessoas que às vezes querem se tornar um Silvio Santos, e aí começam a forçar uma barra e querer ser uma coisa que não é. Entende? Então, assim, quando a gente fala de político, eu gosto muito de citar esse exemplo, porque se um político, às vezes, ele tá tão focado no seu oponente que ele acaba se tornando parecido ou até pior do que ele na comunicação e ele não se dá conta disso. Porque, assim, dentro de um debate acontece muito rápido, tem vários assessores ali que vão ajudar, que vão orientar. Ótimo. Mas, quando ele está expressando para outras pessoas, existe uma outra conversa. Um CEO, ele não quer entender microexpressões faciais. Ele quer saber até que ponto aquilo que uma pessoa está passando é confiável ou não. Até porque ele não faz negócio sozinho, ele faz negócio com várias outras pessoas envolvidas. Então, assim, o que busca, o que move essas pessoas é justamente a necessidade que elas têm para lidar melhor dentro do ambiente delas. Porque quanto maior o bolso, né, maior o risco. Então, eles sabem disso e sabem que perder dinheiro não é uma coisa que eles estão dispostos. Uhum. Muito bem. E aí, assim, o que levou você a ir por esse caminho? O que te Bom, o que me levou despertou? por esse caminho foi um pé na bunda. É muito simples a resposta. Eu me envolvi com pessoas erradas e aí eu comecei a procurar um meio de entender por que as pessoas, né, às vezes fazem maldade com quem ajuda e entre outras coisas. E quando aconteceu comigo essa situação, isso aí já vai fazer 12 anos, 11 para 12 anos, quando aconteceu comigo, eu fui muito ridicularizado e desacreditado. E a pior coisa que tem no ser humano é quando você é feito de trouxa, as pessoas é, pegam uma coisa e aí você não tem a credibilidade nenhuma mais em cima de para um grupo determinado de pessoas que você respeita, que você admira. Então essas pessoas passam a até mesmo te repudiar, não quer você por perto, ou não acreditam em você, porque a outra parte foi lá e falou, já fez toda a situação. Então, para mim, isso foi uma coisa muito difícil. Eu tive muito problema para lidar com esse tipo de situação durante muito tempo. Então, eu tracei uma coisa muito importante, foi assim, eu vou estudar o comportamento para saber, de fato, até que ponto eu posso confiar. Isso aqui eu não entrei porque era um negócio, não. E a linguagem corporal se tornou um negócio para mim em 2014, 2015, mais precisamente, que ela se tornou de fato somente um negócio. Mas antes, tudo que eu tinha feito, tudo que eu lia, tudo que eu estudava sobre a área, era justamente para eu me preparar, para eu poder saber quem são as pessoas. Então, assim, eu não entrei procurando algo para poder tentar colocar no mercado. Eu aprendi porque era uma necessidade, porque tinha doído muito. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de se sentir feito de trouxa e muito menos ter tudo aquilo, né, que você um dia construiu da noite para o dia, você perde e aí você perde não só o dinheiro, como perde também o respeito das pessoas. E E por aí você você próprio, né? e aquilo, por exemplo, né? E aí, às vezes, você está tentando convencer as pessoas que, cara, não foi assim, aconteceu. Só que as pessoas não estão interessadas em te ouvir, porque já tem uma opinião formada. Então, lidar com a rejeição, para mim, foi algo muito forte durante muito tempo. E aí eu fui aprendendo, fui estudando, fui buscando, e aprendi. E hoje, como se diz, né? Eu vejo que o que a gente faz, quando eu falo a gente, porque eu não trabalho sozinho. Eu tenho um time de pessoas que são infinitamente melhores que eu, que me auxiliam. Mas hoje, o que a gente faz é justamente ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, seja ele dentro da vida pessoal. É engraçado, porque a gente tem cônjuges que procuram, né, aí procura mais a parte do treinamento, a gente não faz investigação, tá? Só para deixar claro isso, mas cônjuges procuram o treinamento para poder entender o seu parceiro ou parceira. Como tem o pessoal dos CEOs que procuram por uma outra questão. Então é bem engraçado, porque ninguém quer ser enganado no final das contas, né? Ninguém quer Entendi. fazer papel de bobo. Bem interessante. É. Muito bem, Anderson, muito boa a nossa conversa. A gente está se encaminhando para o final. Teria assim um livro, título de assim daquilo que você considera fundamental para a gente deixar aqui Tem, para os nossos ouvintes? tem sim. É esse daqui, ó. Eu vou indicar dois, não vou indicar nenhum, tá? Legal. Eu vou indicar dois, que é esses dois aqui, ó. Esse daqui é um livro da Amy Hammer, que é um livro chamado Inteligência Visual. Você não vai aprender linguagem corporal por ele, porque não é essa a proposta do livro, tá? É um livro fantástico, é um livro que eu sugiro que assista.
que assista, que Leia. leia. É um livro que, inclusive, eu mesmo eu tenho até um curso que eu criei, que é assim, eu não conheci o livro e vim conhecer ele depois. Mas é um livro que eu mesmo eu sempre ensinei princípios do que ensinar desse livro, porque aquilo que você está vendo, ele é apenas referência daquilo que você tem. Não necessariamente é uma via de regra para todos, é a via de regra sua. Tanto é que dentro de um dos cursos meu, eu criei um módulo totalmente de vieses para justamente provocar as pessoas, porque às vezes elas fazem julgamentos, elas não se dão conta do que o julgamento dela é apenas um mix de experiências dela e não do outro. E um outro livro, que isso aqui é praticamente uma bíblia para a gente da área da linguagem corporal, é A Linguagem das Emoções. Esse livro aqui é um livro caro, é um livro mais difícil de ser achado, ele é caro justamente porque ele não é mais impresso. Eu já procurei e não achei. E é um livro caro. Então, assim, mas é um livro que eu sugiro. Se você conseguir encontrar, não perca tempo, não. Compre, porque não vai se arrepender. É um livro fantástico. Muito bom. Anderson, te agradeço bastante a tua disponibilidade, a nossa conversa. Tenho certeza que tem dicas muito legais aí para passar para as pessoas que vão nos ouvir, né, e que vão tirar muito proveito. E quando eu editar a nossa conversa, lá na descrição do vídeo, eu vou deixar os seus contatos, o seu blog, os seus endereços de um modo geral, para quem tiver interesse, bater um papo com você, né? Claro. E pedir aí algumas orientações, tá bom? Não, fico grato e pode contar comigo. Eu tô aqui para poder compartilhar aquilo que eu sei. Muito bem. E, de repente, a gente conversa aí num outro momento também, para você, não sei se é possível, mas passar alguns exercícios, dá? Dá para passar sim, isso é tranquilo. Legal. Aí a gente marca um outro contato, então, para a nossa conversa não se estender muito e as pessoas realmente ouvirem até o final, tá bom? Perfeito. Muito Tá bom. obrigada, hein? Tá bom. Até a Tchau, pessoal. próxima. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Até a próxima.